A solidão não é normal, embora não seja também em todos uma coisa que prejudique, muita gente gosta de ficar sozinho. Mas o homem, o ser humano, né, não foi feito para viver sozinho, viver na solidão. Inclusive lá em Gênesis 2, versículo 18, a Bíblia fala que Deus então resolveu criar uma ajudadora para o homem. Ele disse assim, e disse mais: o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma ajudadora que lhe seja idônea, que esteja com ele, né, que esteja perto dele. Basicamente, Deus, que faz tudo certo, fez o primeiro casal, embora a gente pareça tão diferente, um para ajudar o outro. O problema é, às vezes, a gente querer um ser mais, outro menos, achar que o outro é menos, é que a coisa descontrola. Mas, normalmente, se seguir o que Deus ensinou, os dois seres tão diferentes vão viver bem juntos, vão se respeitar, e se buscarem a direção de Deus, vão viver muito bem. Então, a solidão de cara já vai embora. Mesmo que vivam só os dois, não tenham filhos, vão viver bem também. Porque Deus assim fez. Deus nos criou como seres sociáveis, né? Nós somos seres sociais. Nós precisamos e queremos estar juntos. Basta ver que a gente gosta de ir numa festa e a gente diz: ah, e a festa estava boa? Sim, tinha muita gente. Quando tinha pouca gente, estava mais ou menos, não tinha muita gente não. Ué, mas por que a música não era a mesma, a comida não era a mesma, a bebida, o local não era o mesmo? Por que você tinha que pensar que quando tem pouca gente, não estava tão bom? Porque a gente é social, a gente quer ver mais gente, quer ver coisas diferentes, quer conversar, ter experiências. Eu, por exemplo, gosto muito de conhecer novas pessoas, lugares. Temos esse carro aqui para andar, gosto de andar de moto. E isso me leva sempre a ver mais gente, mais pessoas. Abre oportunidades, e aí a solidão não existe quando você está sempre nesse ritmo de querer buscar novos contatos e tal. Mas eu sei também que as decepções da vida, às vezes a gente é traído, isso não só em casal, marido e mulher, mas amigos, pessoas, sócios nos traem, e a gente acaba evitando pessoas, né? A gente acaba usando expressões como melhor sozinho do que mal acompanhado, mas na verdade isso é bom, né? Mal acompanhado não é bom. Mas a gente acaba querendo ficar sozinho, e aí passa para o tempo do isolamento, né? A gente fica isolado, e isso pode gerar patologias, pode gerar doenças. Depressão é uma delas, né? A solidão vai gerar ansiedade, depressão, inclusive vai diminuir nossa capacidade cognitiva, vai diminuir nosso tempo de resposta a situações. Por quê? Porque quando a gente interage com as pessoas, a gente vive melhor, porque a gente se treina, isso é um treinamento. Eu tenho que lidar com uma pessoa, digamos, chata, eu vou aprender a treinar minha paciência. Eu vou lidar com alguém, gente boa, paciente, eu vou poder ver ali também a alegria que isso dá quando tem uma pessoa agradável do nosso lado. Então, se possível, viva em sociedade, se misture, né? E aí, falando para cristãos, a Bíblia mesmo fala que não é para deixar a reunião, né, dos irmãos. Isso pode ser levado para tanto como uma igreja. Na nossa sociedade é comum ter igrejas organizadas e os irmãos ali se encontrarem algumas vezes por semana. Mas se você talvez não tenha uma igreja, crie grupos, né, de amigos. Se você quer aprender mais, e aí seria bom aprender mais da palavra de Deus, sempre, né, qualquer pessoa, crie grupos de estudo, né, faça grupos de estudo com alguém, participe de grupos de estudo, você vai ver quantas horas eu gasto trabalhando, quantas horas eu gasto dormindo, quantas horas eu gasto fazendo tantas outras coisas, e quantas horas eu gasto estudando, por exemplo, a palavra de Deus, em grupo, né, onde a gente pode ouvir mais opiniões e tal. E aí a solidão, naturalmente, ela é combatida, digamos assim, né? A solidão leva até a loucura, né? Estudos mostram, né, que solidão leva à loucura, né? Mas uma vida saudável, como o Senhor Deus planejou, é realmente buscar uma vida social, né? Se você é casado, busque, né, viver uma vida boa, né, amigável com o seu companheiro, porque afinal seu companheiro ou sua companheira estão ali juntos sempre. Não adianta nem querer ficar solitário perto dele ou dela, porque não adianta. Vai estar junto. É melhor aprender com os altos e baixos de cada um, a viver bem, para que aquela pessoa viva bem e você viva bem também. A solução, né, não é fácil, né? Viver em sociedade também não é fácil, mas viver sozinho não é tão bom. Assim, eu creio, até porque Deus
criou o ser humano para viver em sociedade, né? Foi assim desde Adão e Eva, primeiro Adão, depois Eva, e assim de lá para cá criou-se, multiplicaram-se, foram criando famílias, depois grupos, depois tribos, nações, e assim foi, porque grupos, você pertence a um grupo, você sente pertencimento, e isso é bom para o ser humano. Então, eu digo que você siga o conselho, né, de Deus, que na Bíblia toda diz que é para a gente ter união entre irmãos. Tem até a Bíblia, Salmo fala como é bom quando os irmãos vivem, como é bom ver, bom e agradável ver quando os irmãos vivem em união, né? E mesmo que seja difícil viver com pessoas, a longo prazo você vai perceber que viver sozinho é pior. Então Deus abençoe aí que você possa viver a melhor vida aí, sem ter a solidão, pelo menos aquela solidão que faz mal. Momentos de ficar sozinho são bons, construtivos, mas viver em solidão, busque dentro do possível e dentro da direção de Deus, não viver sozinho. Se você vai casar, eu acho legal casar, mas faça isso dentro também do que Deus organizou. Pergunte a Deus, leia a Bíblia, como casar, o que casar, com quem casar, como Deus aprova o casamento. Faça isso, né? Viva dessa forma e você vai viver melhor. Então, acima de tudo, tenha certeza que você vai um dia estar unido com um grande grupo que vai ser levado ao céu. Mesmo se você morrer aqui, um dia você vai encontrar e viver eternamente num grupo muito grande de salvos que a Bíblia fala. Então isso é o mais importante, ser salvo. O resto aqui faz bem para sua mente, sua passagem aqui na Terra. Deus abençoe a todos, e de vez em quando a gente bate um papo aqui e postamos nas redes sociais de Aranoistur. Aquele abraço, Deus abençoe a todos.